Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 15. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo da partida de Nazaré. Sua ida ao Templo de Jerusalém para iniciar a pregação até seu retorno a Nazaré. Súplica pelos nazarenos. Depois de me despedir da querida mãe, dirigi-me ao templo. Ao sair de Nazaré, voltei-me para abençoar a cidade onde deixava o tesouro que é minha mãe. Pedi ao Pai se dignasse, mediante inspirações e luzes, dispor o povo a acolher a pregação, para que a fama de minha doutrina celeste depressa ali se difundisse e, ao ouvir contar o que eu operava, estivesse disposto a me receber. O Pai me assegurou fazer quanto lhe podia, se bem que pouco ou nada adiantaria. Senti grande pena e, com esta no coração, comecei a viagem a Jerusalém. Em direção a Jerusalém. No caminho pedia ao Pai ajuda, humilhando-me diante dele, reconhecendo-me incapaz. Se a minha divindade não me tivesse em tudo sustentado e governado, não tendo outro superior senão o Pai, sujeitava-me inteiramente a ele e devendo então agir com toda a liberdade como verdadeiro filho seu. Pedia-lhe instantaneamente força e ajuda. Enchia todas as regiões por onde passava de bênçãos celestes. Louvava e bendizia ao Pai, em nome de todos os meus irmãos, pelo grande benefício que lhes fazia com a minha pregação, uma vez que quase todos deixariam de dar-lhe graças por ela. Assim prossegui a viagem, retindo a miúde: Pai, eis-me que venho fazer a tua vontade. Sempre repetindo. O coração ardia-me, porém, mais adiante, de amor para com o Divino Pai e de zelo por sua glória, e este zelo, até então encerrado no peito, começava a revelar-se e a manifestar-se fora, enquanto eu, inteiramente fervor e zelo, me encaminhava para o templo, no intuito de desafogar esse ardente anelo por realizar a vontade do Pai, que sempre tinha a cultura no coração, que sempre tinha ocultava no coração. Por isso, ao aproximar-me da cidade, antes de entrar, rezei genuflexo ao Pai, pedindo-lhe desse a todo esse povo uma luz especial para conhecer a verdade de minha doutrina e persuadir-se dela, e que todos os presentes no templo estivessem dispostos a ouvirem minha palavra e esta lhes penetrasse vivamente no coração. O Pai prometeu-me tudo. Terminada a oração, dei-lhe graças e entrei na cidade. Tendo entrado,
Pensei que viera para realizar grande bem. O Pai fez-me ver que, por recompensa, obteria o ódio e a crítica de todos os chefes daquele povo e especialmente dos doutores da lei. Apesar de tudo isto, o zelo e fervor não diminuíram em mim, antes aumentaram. Eu roguei ao Pai, desse a todos os meus irmãos tal sentimento, a fim de que, devendo trabalhar por sua glória, não temam o ódio dos contraditores no referente à glória de Deus, nem se acabarem, antes mais se animem a executar a obra, sem desejarem outro prêmio e recompensa, senão os preparados para eles por meu Pai. Este me prometeu fazê-lo, como aconteceu a muitos, especialmente aos que agem com o único fito de glorificar a Deus, sem outro interesse, nem outra intenção, a não ser a glória divina e a salvação da alma. Entra no templo como dono. Fui diretamente ao templo. Não entrei como pessoa desconhecida, mas como dono, por ser o templo a casa do meu pai. Tendo vindo por ordem do Pai, era, de certo modo, Senhor, por enquanto filho, enviado para extirpar os abusos e pregar a sua palavra. Devia servir-me da autoridade outorgada pelo Pai. Por isso, depois de entrar no templo e adorar o Pai divino, ordenei a todos com autoridade que cessassem de obrar o que aí faziam e se descessem à audição da palavra divina. Esta autoridade, porém, era acompanhada de amável gravidade e muita suavidade e doçura, de modo que os corações dos ouvintes se cativavam pelas maneiras amáveis. Deixaram, então, de negociar e eu iniciei a pregação. Primeiro sermão. Comecei a falar do dever de observarem a lei divina e do modo de se comportarem na casa do Divino Pai. Falava com tanto zelo e fervor que as palavras feriam os corações dos ouvintes. Verdadeiramente minhas palavras eram como dardos inflamados e saírem do peito, onde ardia o fogo do amor divino e o zelo pela glória divina. Causou, pois, muitos efeitos bons nos corações dos que escutavam a minha pregação, e somente se iravam os réus e os cobertos de visco da avareza. Apesar de tudo isto, não podiam censurar-me, porque lhes dizia a verdade com muita clareza e muita sabedoria. Nem podiam afastar-se, porque se encantavam e entretinham com os maravilhosos atrativos tanto da pessoa como do modo de falar. Ficavam, portanto, muito admirados ao perceberem a minha sabedoria, reconhecendo ser ela celeste e divina. Após a pregação, cada qual se retirou e se apressou para negociar. Ocupei-me com a oração, a fim de que visse cada um de que modo devia se comportar na casa de meu pai. Filo também para dar-lhes o exemplo de praticar tudo o que pregava. Via, pois, todos os efeitos que a minha palavra causava no peito dos ouvintes e como em muitos produzia grande impressão. Pedia ao Pai conceder que conservassem esses bons sentimentos e estes aumentassem neles, quando de novo me ouvissem pregar. Vi ainda aqueles que, tendo causado grande confusão, se iravam. Roguei muito por eles, a fim de se emendarem e, reconhecendo o próprio erro, se arrependerem e voltarem de novo a ouvir-me e ficarem cada vez mais instruídos. Mas, apesar de tantas luzes e tantas inspirações da parte de meu pai, seus corações duros e obstinados não se renderam. Antes, tendo saído do templo, como não podiam culpar em ponto algum a minha doutrina, acusavam a pessoa dizendo que bem sabiam quem eu era
e que, por ser pessoa humilde, não devia atribuir-me tamanha autoridade e exercer aquele ofício sem licença dos magistrados e dos ministros do templo. Com estas e outras falsas razões, procuravam perverter os que muito me louvavam e ficavam compungidos por minhas palavras. Os doutores, que também estavam presentes, ardiam de inveja, mas simulavam-na e alegavam outros motivos falsos para consurar-me. De fato, minha primeira pregação produziu algum tumulto entre eles, e eu pedi muito ao Pai por eles na oração. Uma noite ao relento, sem alimento. Depois da oração e da ação de graças ao Pai, saí do templo. Por causa da hora avançada, fiquei fora, não havendo quem me oferecesse albergue, ou qualquer alimento de que, no entanto, precisava. Fiquei toda a noite ao relento, recitando os louvores divinos, orando ao Pai e suplicando por aquele povo duro e obstinado. Sentado no chão, concedi breve repouso a meus membros cansados. Vendo-me tão pobre, humilhado e desprovido de todo socorro humano, regozijei-me muito por ter ocasião de oferecer ao Pai tais sofrimentos, em nome de todos os meus irmãos, como se eles mesmos os houvessem sofrido. Assim demonstrava-lhe o grande amor que por eles ardia-me no peito. Meu pai alegrava-se muito e recebia tudo com sumo gosto e agrado. Rogava-lhe, pelo agrado que tivera, se dignasse dar a todos a graça, de modo que aprovessem de minha pregação. O pai efetivamente fazia quanto lhe pedia e deu resultado para muitos, especialmente para os simples, que sem investigar coisa alguma, recebiam a minha doutrina e a aproveitavam. O segundo sermão. De manhã cedo, entrei de novo no templo e, genuflexo, orei longamente. Tendo concorrido grande multidão, parte para ouvir-me, já se espalhara a fama de minha doutrina, e parte para negociar. Eu, depois de pedir o auxílio do Pai, o que sempre fazia antes de cada obra, levantei-me e com energia mandei-lhes de novo que cessassem de negociar e de discutir, o que logo aconteceu, porque não podiam resistir à minha voz. Comecei a pregar com zelo habitual acerca da glória de meu Pai divino. Tornei a inculcar-lhes o dever da observância da lei. Muitos não me haviam ouvido no dia anterior, e o modo de se comportarem na casa de meu Pai divino, e como eles, negociando, a profanavam. Fiz-lhes bem que não observassem a lei, senão em minúcias e aparências, ajustando tudo ao seu modo de ver, e que aqueles que se professassem verdadeiros cumpridores da lei, eram justamente os que, mais do que os outros, a violavam. De fato, fiz-los ver que seus corações estavam cheios de malícia e dolo, simulação e ambição. Dizia-lhes, porém, tudo com suma sabedoria, prudência e graça, acompanhadas de ardente zelo pela glória de meu Pai Celeste e a salvação de suas almas. Demonstrei-lhes pela Escritura e as profecias ser eu o Messias prometido ao mundo. Dei-lhes a conhecer seu grave dever para com o Pai Divino, pelas misericórdias para com eles, ao dignar-se mandar-lhes o Messias que eles não mereciam. Minha pregação se prolongou muito, mas a ninguém causei tédio nem aborrecimento. Todos escutavam-me com atenção, se bem que muitos se iravam por causa da verdade que eu lhes pregava. Estando muito culpados na presença de meu Pai, escutavam-me, não obstante, com grande atenção, e ninguém ousava jamais censurar-me algo, reconhecendo claramente ser verdade suma tudo o que eu lhes pregava. Enquanto estavam a escutar-me, muitos louvavam ao Pai por lhes ter mandado um homem que tão bem sabia ensinar-lhes como observar a lei
e que os instruía com tão celeste doutrina. Diziam: ó, este sim, é verdadeiramente um homem enviado por Deus e grande doutor. Eram as mais das vezes os simples e os pobres, que por não estarem cheios de malícia e de hipocrisia, como os doutores e os grandes do povo, abraçavam facilmente a minha doutrina. A graça de meu pai, acompanhada de minha palavra, causava efeitos nos corações deles. Dirigi, às vezes, meus olhares a eles e seus corações ficavam mais confirmados. Os doutores, os ministros do templo e alguns dos anciãos que lá se encontravam reconheciam claramente ser a minha pessoa mais que humana e minha doutrina mais celeste do que terrena. Mas a paixão, como a inveja e a ambição, corroía-lhes o coração. Iravam-se tanto mais quanto não podiam opor-me coisa alguma que me fizesse calar ou, de fato, possibilitasse expulsarem-me do templo. Não podendo suportar tanta luz, ficavam mais obcecados por paixões iníquas. A seu despeito, eram constrangidos a confessar que a minha sabedoria era celeste, a graça e as maneiras sobre-humanas, a atitude incomparável. Embora reconhecendo tudo com clareza, jamais quiseram render-se, resistindo sempre à graça e à eficácia de minhas palavras. Quanta pena sentia ao ver-lhes os corações endurecidos e obstinados. Muito mais me cruciava verificar que seriam cada vez mais duros e perversos, convertendo em veneno a medicina salutar que eu lhes oferecia para curá-los. Em trevas mais densas, a claríssima luz que enviava para iluminá-los. Quanto maior sua dureza, tanto mais suave e amavelmente lhes falava para movê-los a se renderem à luz e ao conhecimento claro que os fazia discernir a verdade de minha palavra. Exortação. Depois de minha pregação, daquela manhã, e tendo-lhes revelado a verdade de minha doutrina, disse claramente que viera para ensinar a cada um o caminho que conduz ao céu e para manifestar as misericórdias de meu Pai Celeste, que já lhes tinha dado o verdadeiro Messias, e que por isso eu continuaria a pregação. Viessem, pois, ouvir-me todos aqueles que desejavam entrar no reino dos céus, porque eu lhes ensinaria o caminho seguro que a ele conduz. A tais palavras, muitos, afervorando-se ainda mais, agradeciam a meu Pai e as afeiçoados à minha pessoa, por causa dos maravilhosos atrativos que em mim discerniam e da suavidade e doçura de minhas palavras. Ambicionavam permanecer sempre ouvindo-me argumentar. Os efeitos que a minha pregação causava nas pessoas simples e devotas foram admiráveis. Os doutores da lei, os anciãos e os ministros do templo sentiam os mesmos efeitos, mas, cheios de soberba e ambição, repeliam os efeitos bons e os rejeitavam, e começavam já a ter aversão à minha pessoa, porque abafado, o efeito bom, mais ainda o mal se apossava deles. Súplica ao Pai. Terminada a pregação, pus-me a orar ao Pai. Rendi-lhe graças, como de costume, e roguei-lhe de novo pela conversão dos corações duros e obstinados. Ofereci-me inteiramente a ele, dizendo: Pai, eis que me sacrifico totalmente a vós. Não vos indigneis contra meus irmãos. Suportai-os ainda mais. E se quereis castigá-los, eis aqui a minha pessoa. Descarregai, pois, sobre mim todos os flagelos de vossa justa indignação. O Pai se aplacava, e com isto me impeliu ainda mais a pedir-lhe graças pela conversão daquele povo. Amor e aversão. Depois de minha oração, muitos aproximaram-se de mim para que, com para que os instruísse em suas dúvidas e os consolasse em suas aflições, porque ouvindo-me falar e vendo minha pessoa tão amável,
achegavam-se com grande esperança e ficarem consolados. Escutava-os, consolava-os, instruía-os. Todos se consolavam e, louvando e bendizendo o Divino Pai, voltavam para casa, desejosos de logo retornarem para ouvirem a minha pregação. Os maiores e os doutores já não agiam assim. Repletos todos de paixão e de indignação contra mim, partiram irados em seus corações, e sua paixão crescia tanto mais quanto não podiam mostrá-la, por não saberem de que lado atacar-me. Vendo o aplauso do povo reunido em torno de mim para ouvir-me, iravam-se, mas ocultavam a paixão para manifestá-la depois, quando chegasse a ocasião, porque acreditavam apanhar-me em algum erro, medindo a minha pessoa pelas suas, as quais, pérfidas e malignas, incorriam a miúde em graves erros. Por isto, planejavam observar minuciosamente todas as minhas ações e pesar todas as minhas palavras. Para este fim, vinham ouvir as pregações, e se bem que ficassem cada vez mais confundidos e envergonhados, esforçavam-se para assistir pelo motivo mencionado. Vai mendigando. Liberado por ter satisfeito a cada um, encontrava minha esposa Mia em grande necessidade de tomar algum alimento. Sentia que minha humanidade ia se debilitando, porque desde que havia comido em companhia da querida mãe, não tomara coisa alguma para sustentar a minha humanidade. Por isso, tendo recitado antes os louvores divinos e feito as ofertas habituais, saí do templo e fui procurar a esmola de um pouco de pão e água, por amor de meu pai. Esta, por vontade do pai, foi-me negada, porque ele queria que eu sofresse até mesmo neste ponto. Continuei procurando até encontrar um pouco de pão com que mitigar a fome. Depois procurei água, e mesmo esta foi necessário mendigar a vários lugares, até encontrá-la, para extinguir a sede que me atormentava. Depois de ter comido, dirigi-me ao Pai e ofereci-lhe em primeiro lugar a humilhação, em suplência por todas as faltas de meus irmãos, especialmente daqueles que, sendo pobres, não querem humilhar-se a pedir esmola, e antes procuram-na por modos impróprios e com grave ofensa ao Pai. Pedi-lhe que, pelo ato de humilhação por mim praticado, se dignasse dar idêntico sentimento a todos os meus irmãos pobres, a fim de que se humilhem e, imitando-me, peçam esmola por amor ao Pai celeste, a quem aprouve fazê-los pobres no mundo para torná-los ricos no reino dos céus. O Pai prometeu-me tal graça, isto é, dar a todos os pobres o sentimento mencionado e o espírito de humildade. Muitos o empregavam, muitos, muitíssimos, abusam neste particular e, considerando a vergonha e a desonra pedir esmola, procuram o sustento por modos tão impróprios que, ofendendo ao Pai, desonram a própria alma. Senti grande pesar por causa deles, e muito os recomendei ao Pai, a fim de que lhes desse graça bastante para conhecerem o próprio erro. O Pai me atendeu. De fato, vi que muitos aproveitavam a nova graça e rendi graças ao Pai. Disse-lhe, depois, que assim como eu, continuando a pedir esmola, por fim, a encontrei. Também ele, quando meus irmãos lhe pedem uma coisa necessária e perseveram em pedir, se digne consolá-los, dando-lhes quanto requerem para amparo da alma e também o sustento do corpo. O Pai amoroso prometeu fazê-lo, e efetivamente não falta consolação a quem com perseverança recorre à sua ajuda. Agradecendo-lhe por tudo, voltei ao templo. Terceiro sermão para os pobres. Orei de novo ao Pai, repetindo minhas súplicas pela conversão dos corações obstinados e malignos. Havendo muita gente que esperava ouvir-me, fiz de novo um sermão.
Como quase todos eram pobres e simples, animei-os a sofrerem a pobreza e alegrarem-se, porque se assemelhavam de alguma maneira ao Filho de Deus, tão pobre na terra que não tinha lugar algum para se refugiar. Mostrei-lhes claramente que deles seria o reino dos céus, se seguissem a minha doutrina. Dizia-lhes ainda outras coisas, conforme a necessidade, e a cada um ficava consolado e instruído, como se aquilo que eu dizia fosse dirigido à sua própria pessoa. Entretanto, tornavam-se cada vez mais desejosos de ouvir-me e terminada a exposição, sendo a hora tardia, retiravam-se todos para casa. Súplica em relação aos milagres. Fiquei a recitar os louvores divinos, permanecendo no templo até a hora determinada, depois da qual saí, sem encontrar nem mesmo asilo. Tendo saído da cidade, fui orar no horto, que destinei desde então para lugar de minha oração, por ser muito retirado dos tumultos e estrépidos. Prostrado ali por terra, orei ao Pai, suplicando-lhe da seguinte maneira: Pai amantíssimo, chegou o tempo no qual deveis cumprir as promessas tantas vezes feitas a mim, isto é, de que os meus irmãos comecem a experimentar as vossas misericórdias e as vossas graças por meu intermédio, e que todos os que recorrem a mim fiquem consolados. Sejam curados os doentes, ressuscitados os mortos, libertos os endemoniados, e todas as doenças fiquem sanadas por minha virtude. E se isto há de suceder relativamente aos corpos, muito mais deve se realizar nas almas. Por isso vos peço, Pai amoroso, apraza-vos, possa eu operar todos os prodígios que vos já determinastes que realize eu, vosso dileto Filho, e todas as nações saibam ter chegado à terra a salvação. Assim como sou o Redentor, o Mestre e a verdadeira luz, seja também o médico para curar todas as enfermidades, tanto espirituais como corporais. O amoroso Pai recebeu as súplicas e deu-me todo o poder de operar os milagres que eu sabia serem necessários para que a mim recorriam, e a cada um trariam consolação e salvação. Fez-me, no entanto, ver o Pai que, ao proporcionar-lhes tantas graças, eu conciliaria antes o ódio e a ira de muitos. Receberia afrontas em paga dos benefícios e seria perseguido e ultrajado como um indigno. Isto, contudo, em nada diminuiu o amor a arder-me no peito para com meus irmãos, nem o desejo de beneficiá-los. O amor crescia-me cada vez mais no coração, e as águas de tantas ingratidões e ofensas não foram suficientes para apagar nem sequer uma faísca do imenso incêndio. Por isso disse ao Pai que tudo suportaria por seu amor e pela salvação deles, e que ele detivesse os raios de sua justiça, de sua justa indignação, não castigasse tanta perversidade e se lembrasse de que era chegada a plenitude dos tempos, na qual todos deveriam experimentar a sua misericórdia. O Pai, com isto, ficou muito aplacado. Deu-me todo o poder, qual seu filho, de operar os milagres e os prodígios que se quisesse e dos quais cada um tivesse necessidade, pondo em minhas mãos a salvação de todos. Agradeci ao Pai os benefícios que fazia aos meus irmãos, tanto mais que de modo algum os mereciam. Portanto, louvei e exaltei a sua bondade e pedi-lhe, em virtude do amor que ardia-me no peito, pois, vendo a ingratidão do povo para comigo e a malícia dos chefes, não mais quis desistir de beneficiá-los. Se dignasse tornar os meus irmãos participantes de tal sentimento e amor, especialmente aqueles que se esforçassem, que se esforçam para beneficiar ao próximo, a fim de que cresçam cada vez mais o amor e a caridade aos seus corações e não desistam de beneficiá-los, embora recebam mal pelo bem e experimentem a ingratidão em lugar de agradecimento e gratidão.
Vendo que para tal suportar precisavam de maior caridade, pedi ao Pai a infundisse em seus corações e enchesse-os de seu divino Espírito. Prometeu-me o Pai realizá-lo, fazendo-me ver que isso cumpriria. Vendo então aqueles que se teriam prevalecido e aproveitado das graças, muito me alegrei e rendi graças ao Pai. De novo pedi-lhe ser liberal para com eles, dando-lhes a virtude de curar os enfermos e de levar consolo e salvação a todos os que a ele recorrem. O amoroso Pai me prometeu e me deixou, e não me deixou, nem deixa de executá-lo. Eu, em nome de todos, louvei-o e agradeci-lhe. Terminada a minha oração e obtido do Pai quanto lhe pedira, dei breve repouso à minha humanidade. Depois orei de novo e pedi ao Pai sua assistência para aquele dia. Súplica que sempre fazia, recitei, depois os louvores divinos, fiz as habituais ofertas e voltei ao templo para pregar. Quarto sermão. Entretanto, à tarde, a fama de minha pregação se espalhara amplamente pela cidade, e de manhã grande multidão de povo veio ao templo para me ouvir. Entre os escribas e os anciãos, corria a notícia da aclamação do povo, e reuniram-se muitos para ouvir-me. Muitos não acreditavam e por isso vieram. Aqueles que acreditavam, por me terem ouvido, voltaram para escutar-me de novo e ver se continuava a discorrer com a habitual sabedoria e graça. Havendo entrado no templo, prostrei-me genuflexo para orar ao Pai. Pedi-lhe iluminasse aquelas mentes cegas. Muitos se reuniram neste interim, e como todos me esperavam, ergui-me e comecei a pregação com a habitual graça e jovialidade. Comecei a falar-lhes das perfeições do Pai e da obrigação de serem perfeitos como o Pai Celeste. Expliquei qual devia ser esta perfeição e em que consistia. Vendo-se tão longe da perfeição que eu pregava, muitos se confundiam, especialmente os que se reputavam os mais perfeitos e por tais faziam-se estimar. Na sua confusão, porém, eram agitados por feroz paixão, não podendo suportar a verdade que eu lhes mostrava. Eram iluminados pelo Pai, e minhas palavras penetravam-lhe os corações. Mas a soberba e a ambição causaram grande contradição em seu peito, e por serem de coração duro, resistiam às à graça e deixavam-se vencer pela paixão. Admiravam a minha sabedoria, mas se a rendiam e armavam-se ainda mais de inveja e de ódio contra mim. Sabiam que eu merecia toda a estima e todo o amor, e não obstante diziam entre si: jamais nos sujeitaremos àquele, nem seguiremos seus ensinamentos. Tinham grande estima por si mesmos e reputavam desonra, sujeitando-se, se desonra sujeitarem-se a mim, executando o que eu lhes ensinava. De fato, deixavam-se vencer pela paixão e resistiam perversamente à graça. Vendo o seu íntimo inteiro, amargurava-me pela perda de suas almas, que com tamanha fadiga e tanto amor vim conquistar. Por isso, falava-lhes com graça e amor cada vez maiores, compadecendo-me as de sua miséria e cegueira. Jamais desisti de lhes declarar o que era necessário para a sua salvação eterna. Ao pregar, dizia-lhes claramente e de modo compreensível que eu via tudo o que se passava no seu íntimo. Ficavam por isso admirados, mas não se rendiam. Tão grande era a perfídia destes corações duros que, vendo-se penetrados pela luz, mais se retiravam e se escondiam nas trevas de sua dureza e malícia. As multidões estavam muito atentas e seus corações aderiam às razões que eu lhes apresentava. Dispunham-se cada vez mais à observância do que eu lhes pregava e se inflamavam de amor ao Divino Pai.
ansiando por imitar e praticar a perfeição que eu lhes ensinava. Faziam elevado conceito de minha pessoa e, para porem em prática os meus ensinamentos, desejavam estar sempre comigo, tanto mais que ficavam encantados com meus admiráveis atrativos. Os escribas, os anciãos e os ministros do templo perceberam-no, vendo-lhes a atenção. Os suspiros e os atos de admiração inflamavam-se de indignação, de inveja e de paixão contra mim. Estas mentes cegas não podiam suportar tamanha luz. Que pena me inspiravam e quanta amargura sentia o meu coração por esta malícia. Bem lhes demonstrava pelo olhar compassivo quando os mirava, e por gesto que eles entendiam bem que eu me afligia diante de sua dureza e obstinação, mas eles, cada vez mais perversos, desviavam o olhar, porque ao fitá-los de novo, inseria-lhes no peito um grato reconhecimento para comigo. Cura os enfermos. Achavam-se ali alguns enfermos que, apesar de lânguidos, acorriam à fama de minha pregação e muitos se consolavam ao ouvir-me. Pedi ao Pai lhes inspirasse aproximar-se de mim com fé e esperança de obterem a saúde. A inspiração causou grande impressão nos corações, de modo que viam e estimavam a minha pessoa como sendo capaz de restituir-lhes a saúde, porque me julgavam um grande profeta e acreditavam que Deus me tinha enviado para iluminá-los e trazer-lhes a cura. Por isso, terminada a pregação, aproximavam-se de mim com fé, e eu, tendo já obtido do Pai a faculdade de operar milagres, consolei-os e exortei-os a terem fé, e deixei-os inteiramente sãos. Ordenei-lhes renderem graças ao Pai Celeste e reconhecerem o benefício recebido dele. Eu, ao restituir-lhes a saúde corporal, devolvi-lhes também a saúde da alma, obtendo de meu Pai a graça para aqueles que dela estavam privados. Estes iluminados arrependiam-se de suas culpas e exaltavam a misericórdia e a bondade de meu divino Pai. Consolei-os e exortei-os a viverem de modo perfeito. Pus-me a orar e todos voltaram para casa. Ódio e inveja dos fariseus. Divulgou-se a fama da saúde obtida pelos enfermos. Os ministros do templo e os fariseus ainda mais se enfureciam. Ao perceberem que eu era tão aclamado pela multidão, o ódio e a inveja começou a crescer-lhes no coração. Nem por isso desisti de beneficiá-los e de escutá-los sempre junto ao Pai e de pedir-lhe que não os castigasse conforme mereciam. O Pai aplacava-se por minhas súplicas e continuava a comunicar-lhes as luzes divinas, apesar de serem as ditas luzes rejeitadas com violência. A inveja e a paixão começaram a apossar-se fortemente de seus corações, por natureza duros e perversos. Mas a caridade que me ardia no peito, em vista de sua salvação, jamais diminuiu. Pelo contrário, ia crescendo cada vez mais e orava muito por eles. Tendo estado um pouco em oração, recitei os louvores divinos. Assim, me entretive no templo, honrava e glorificava o Divino Pai e supria por todas as faltas cometidas por aquela gente perversa. Desagravei ao Pai pela injúria que infelizmente ali havia recebido. Enquanto estava no templo, não havia quem ousasse negociar, porque eu a proibira com autoridade. Por isso os ministros do templo não podiam suportar que lá me detivesse. Porém não ousavam expulsar-me, porque viam a multidão que acorria para me ouvir, e porque minha pessoa lhes causava grande respeito. Murmuravam contra mim e eu suportava essas murmurações, mas nas pregações falava muito contra o vício da murmuração. Eles, culpados de tal vício, com isso não se emendavam. Não deixava de lhes revelar sempre o mal de que eram,
de fato culpados, e manifestava-lhes o erro no qual viviam. Fazia-o, no entanto, em geral e com muita doçura que penetrava nos corações, mas seus corações resistiam sempre, como o ferro aos golpes, sem se render jamais. Era uma pena que sempre me angustiava. Por isso voltava-me ao Pai, com ardentes súplicas e fervorosos suspiros, implorava-lhe a misericórdia. Mas quando o coração está endurecido e é presa da paixão, por fortes que sejam, os estímulos da graça jamais se rende se a vontade não cooperar. E eles jamais consentiram em sujeitar a própria vontade e resistiram à graça com grande violência. Oferecia a meu pai a caridade e o amor que tinha sempre relativamente à sua salvação, sem jamais cansar-me de orar e de agir, embora visse que tudo era em vão, porque eles não queriam corresponder à graça. Roguei-lhe dar aos meus irmãos parte do amor e da caridade que me ardiam no coração, para que, aplicando-se à conversão dos pecadores, nunca se cansem, embora verifiquem que não colhem frutos algum de suas fadigas, mas que continuem no exercício empreendido pela glória do Pai e para seu proveito espiritual, com a esperança de que, dessa perseverança, resulte algum bem para as almas. Por isso pedi ainda ao Pai fizesse com que se consolassem pela conversão dos pecadores, por meio da persuasão deles e o concurso da graça divina. O Pai tudo me prometeu, vi que muitos o conseguiriam e ficariam consolados, porque muitos pecadores se converteriam à penitência por suas pregações. E isto muito me alegrou. Vi que então não podia ter a consolação de converter aqueles corações duros e me afligia. Consolei-me, porém, ao ver que haveria, com o correr do tempo, outros convertidos e em outros lugares, conforme hei de te narrar. Quinto sermão. Terminada ainda a minha oração e recitados os louvores divinos, tendo-me entretido por algum tempo com o Divino Pai nas súplicas mencionadas, reuniu-se muita gente no templo para ouvir-me discorrer e alguns enfermos para obterem a saúde, pois se divulgara a notícia de que muitos tinham sido curados da doença. Todos estavam prontos a ouvir a minha pregação, e eu pedia para cada um em particular, segundo suas necessidades, e especialmente para os enfermos, a fim de que meu Pai os iluminasse e eles se aproximassem de mim com fé. Achegaram-se também muitos dos anciãos, sacerdotes e ministros do templo. Eu, depois de ter implorado a ajuda do Pai, comecei minha pregação e, repreendendo os vícios, especialmente o fingimento, a hipocrisia e a inveja, dava-lhes a conhecer o miserável estado em que se encontravam. Falava com muita eficácia. Os corações da multidão comoveram-se bastante os sacerdotes e os ministros do templo, e os anciões ainda mais se endureciam. Tinha consciência de que naqueles vícios eram inveterados. Não obstante, não se serviam deste conhecimento, senão para enfurecer-se ainda mais contra mim. Não podiam deixar de vir escutar-me, porque eram atraídos e estimulados pela sabedoria e graça do seu falar, mas mesmo isto, a intenção perversa contaminava. Diziam vir para apanhar-me, contrariando a qualquer coisa a lei. Mas como eu me tornava cada vez mais admirável na pregação, eles se iravam e eram fortemente instigados pelo demônio para fazerem com que eu cessasse de pregar. Não podendo impedir-me, porque viam a grande estima das multidões a minha pessoa para não sobrever ao povo, silenciavam. Viam também a majestade e a autoridade que havia em mim, e isto punha grande feito a sua paixão, de modo que a mantinham oculta no coração.
Confabulavam entre si, entretanto, para encontrar o modo de me expulsar, mas vendo que não o podiam, esperavam com impaciência qualquer ocasião. Não faltava quem dissesse que eu não poderia resistir à fadiga, vendo que sofria em minha humanidade por falta de alimento, asilo ou alguma coisa para me sustentar. Esperavam que depressa havia de morrer ou desistir da tarefa empreendida. Assim iam se iludindo. Prosseguindo, portanto, a minha pregação e dando-lhes a conhecer o estado miserável em que se encontravam, embora em vão por causa de sua dureza, não deixei de lhes dizer que aproveitassem a graça que o Pai Celeste lhes concedia e reconhecessem o tempo da sua visitação, e não endurecessem o coração. Do contrário, viria o tempo em que não poderiam mais se converter e fazer penitência. Quanto disse, quanto trabalhei para converter tantos corações duros e obstinados, quantas luzes transmitiu a todos o Divino Pai, para que as mentes cegas, que tudo desprezavam, ficassem iluminadas. Fiquei, esposa minha, muito aflito, devido a esses obstinados, e meu coração ardia de caridade para com eles. Sempre falei com tanta graça e amor que as próprias pedras se teriam dado por vencidas diante da verdade e doçura de minhas palavras. Consolava-me um pouco ao ver o proveito da multidão, que por ser constituída de homens simples, facilmente apreendia o bem, não estando eles obcecados pela malícia e a ambição. Conheciam a luz e dela se prevaleciam. Desprezo dos fariseus. Terminada a minha pregação, partiram os anciãos e os chefes, com termos descartazes, descorteses, desprezando minha pessoa. Mesmo enquanto estava lhes falando, voltavam-me as costas e saíam do templo. Desprezavam-me, dizendo que se lhes tornava insuportável verem e ouvirem a minha pessoa falar com tanta autoridade, sabendo muito bem que se tratava de pessoa humilde, filho de um pobre carpinteiro, serem meios de vida. Sem meios de vida, iam dizendo tudo isto à multidão para desautorizar a minha pessoa e fazer com que não viesse mais ouvir-me e me desprezasse. Mas a multidão não dava ouvidos às suas persuasões, por ser atraída e estimulada pela sabedoria e graça que discernia em mim. Eu rogava muito ao Pai que a confirmasse cada vez mais em sua graça. Pedia-lhe também por todos os meus irmãos, a fim de que, se uma pessoa instigada pelo demônio e obcecada pela paixão, por todos os meios, procurar difundir o desprezo à doutrina e os ensinamentos administrados por seus ministros ao povo, para a glória do Pai e a salvação das almas, não se dê ouvido às suas péssimas persuasões, mas cada um procure tirar fruto da palavra divina a ele pregada e aproveitar os bons e santos ensinamentos. Vi que haveria de muito no mundo muitos desses ministros de Lúcifer a induzirem ao desprezo da doutrina dos sábios e prudentes. Por isso roguei muito ao Pai que transmitisse luz a todos para conhecerem o engano ocasionado pelos ministros do demônio e se animassem a seguir a verdadeira doutrina ensinada pelos homens de bem. O Pai prometeu-me fazê-lo e não falha, embora haja infelizmente muitos no mundo que pouco aproveitam a mencionada luz. Cura os enfermos. Desinteresse. Tendo ficado no templo, a multidão de gente pobre e simples, mas devota e compungida, aproximava-se de mim com amor e fé. Os atacados de diversas enfermidades e dores pediam minha cura. Ao interrogá-los, se acreditavam realmente que eu podia curá-los. Responderam que sim. Dei-lhes a bênção e ficaram curados, livres de suas enfermidades. Muitos se consolaram e levantaram as mãos, louvando-me e bendizendo a quem me havia mandado até eles.
Eu louvava o Divino Pai e dizia que dessem todo louvor a Deus, porque de Deus provinha-lhes todo o bem. Faziam-no, mas ficavam muito afeiçoados à minha pessoa. Também porque lhes restituía a saúde, sem outra recompensa, a não ser amarem e servirem a meu Pai, como deviam. A multidão muito me aplaudia por isso, mas os ministros do templo se iravam, porque mais ainda se revelava sua avareza, ao verem que minha pessoa não tinha outro interesse, senão a glória divina e a salvação das almas, e que, sendo tão pobre, não recebia coisa alguma, nem sequer a título de esmola, mas só tomava alimento em medida bastante para sustentar a minha humanidade, contentando-me com pão e água, que na maior parte dos casos pedia de esmola. Por isso roguei a meu Pai, desse a todos os que trabalham em prol da salvação das almas verdadeiro espírito de pobreza e desinteresse, sem ambicionarem outra recompensa de suas fadigas, senão aquela que lhes será dada pelo Pai Celeste, fazendo tudo por seu amor, sua maior glória e a salvação das almas. Via, esposa minha, como muitos faltariam neste ponto e deixar-se-iam obcecar pelo interesse e, portanto, pouco ou nenhum fruto colheriam de suas fadigas. Pedi muito ao Pai que os iluminasse, desse-lhes graça bastante para superarem a paixão do interesse, tão prejudicial a eles mesmos e aos outros. O Pai prometeu-me dar a cada um a mencionada graça e as luzes, a fim de que conhecerem o mal que pelo interesse ocasionam a si mesmos e aos outros, porque este constitui motivo de escândalo, especialmente para as pessoas fracas. Vi que alguns não aproveitariam a dita graça, e vencidos pela paixão, perderiam todo o mérito e ofereceriam ocasião de escândalo, e assim não tirariam fruto algum das próprias fadigas. Isto muito me afligia. Roguei de novo ao Pai, lhes desse maior graça e luzes mais potentes. Para obtê-lo, oferecia-lhe o que eu ia praticando. O Pai prometeu-me fazê-lo. Vi que muitos aproveitariam a nova graça e agradeci por esta razão ao Divino Pai. Tendo, pois, consolado as multidões pela pregação e restituído a saúde aos que tinham vindo para alcançá-la e dado toda a satisfação que almejam, retirei-me para orar ao Pai.